Bom dia, amigos, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta manhã sublime do Evangelho, em que os nossos corações unidos procuramos, Senhor, sentir o valor do bem, o valor do amor em nossa existência. Nós vamos convidar a todos para que juntos possamos sentir as bênçãos que Jesus nos oferece nesta manhã, com a leitura do Evangelho. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmolas, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. São Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: Quero, fica curado. Ao mesmo instante desapareceu a lepra. Diz então Jesus: abstém de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que ele sirva de prova. São Mateus, capítulo 8, versículo de 1 a 4. Nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que nos envolva, nos ampara nas vibrações que tocam o nosso coração. Que possamos, Jesus, sentir o afago desses benfeitores a nos auxiliar, a trazer para nós as vibrações sublimes do coração amoroso do Mestre, que nos convida e nos ensina a todo dia a situarmos diante das oportunidades que o Cristo tem nos ofertado. Assim, Jesus, nós te pedimos também que possa visitar os nossos irmãos enfermos, especialmente, Senhor, aqueles a quem o nosso coração e o nosso pensamento busca neste instante. Mestre Jesus, fortalecei-nos para que possamos sentir a grandeza do seu Evangelho em nossa vida. Com esse propósito divino, Jesus, é que nós desejamos iniciar esse momento convidando a todos a refletir nas suas necessidades, nas suas dores, para que possamos sentir a grandeza do nosso Mestre Jesus, do seu Evangelho, que todos os dias nos abastece e nos fortalece. Que a paz inefável do Mestre esteja com todos nós, que assim seja. Amigos queridos, o Evangelho chama a atenção para que nós não venhamos a praticar as boas obras diante dos homens, pois muitas vezes eles vão querer, ao contrário do que Jesus nos ensina, receber as recompensas. E nós precisamos saber quais são as obras que nós podemos realizar. Jesus veio nos mostrar duas situações bastante importantes: o bem
que devemos praticar e que devemos ser também os intérpretes deste bem, para que todos nós possamos viver aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Então, nós estamos vendo cada dia do Evangelho o quanto Jesus tem estendido a sua mão para todos nós e nós muitas vezes não percebemos. E é imprescindível que todos nós nos despreocupemos do mal para que a gente possa aprender a fazer o bem, para que nós possamos vivenciar o apelo vivo que Jesus tem nos mostrado, tem nos ensinado. Nós vamos percebendo que dia a dia o Evangelho se desdobra em nossa volta e nós pensamos naquelas pessoas simples que aproximavam do Mestre para lhe pedir a cura, para lhe pedir tudo aquilo que era um benefício para o melhor da sua vida. E nós vimos aí nessa lição que Jesus vem nos trazendo do Evangelho, que nós todos precisamos compreender o que seja fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem para que nós venhamos a compreender a grandeza das lições do Cristo, quando ele vem nos ensinar nesse item do Evangelho, que para nós é de extremo valor, que é fazer o bem sem ostentação, para que a gente possa sentir o cuidado que nós devemos ter para com as nossas atitudes. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Muitos desejam recompensas aqui na terra, mas, na verdade, todos nós temos que aprender que o benefício que nós vamos fazer deve ser sempre um benefício oculto, sem alarde, sem mostrar nenhuma posição, sem que a gente fale ou traga as palavras de Jesus, exaltando todo o bem que ele fez, mas que aprendamos também a fazer este bem, que parece que cada ano, cada dia, o bem está tão distante de nós, porque ainda não somos os servidores fiéis, ainda não compreendemos o que seja a regeneração do mundo. E para que a gente faça o bem sem ostentação, amigos, nós precisamos compreender a necessidade de nós integrarmos nesse movimento divino que Jesus tem nos oferecido, quando ele nos fala: digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quer dizer, todos aqueles que fazem com ostentação para mostrar para o outro, ele já recebeu, porque a vaidade dele é maior. E quando derdes uma esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. Este é o grande valor. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fizermos para o outro tem uma finalidade útil. E nós precisamos tomar cuidado para que a gente não venha a humilhar estes nossos irmãos que ora necessitam e que muitas vezes nós não compreendemos que a caridade ela é um processo divino. E a caridade ela não surge apenas na doação da ordem material, mas é o serviço que cada instante nós precisamos aprender a fazer de forma discreta, para que nós possamos sentir dentro de nós o amparo junto desses abnegados irmãos que têm nos socorrido a todo instante. Nós precisamos sentir o peso da maldade, o peso ainda dos desastres que causam escândalo em tantas situações. Nós precisamos, se somos amigos, irmãos, e nos sentimos ligados a Jesus, nós precisamos abrir os nossos olhos, porque não vale a pena mais, amigos, encarcerar
muitas cicatrizes geradas por nossas imperfeições e ficarmos cronificando sempre essa situação. Nós precisamos nos libertarmos. E para libertarmos, nós precisamos distribuir a beneficência, seja do agasalho, do pão, mas não devemos nunca humilhar o nosso irmão. A nossa mão direita não saiba a nossa mão esquerda, porque nós não precisamos fazer alarde. Nós precisamos ter dentro de nós um pensamento claro do que seja a caridade, e até a caridade da palavra, porque muitas vezes ainda nós não usamos da compaixão e nem da benevolência, ainda ferimos as pessoas, e é preciso que a gente sinta o valor do amor e da caridade. E a caridade, ela é feita a todo instante para todos aqueles que necessitam de nós. A caridade da palavra, a caridade do silêncio, a caridade de não expandir o mal do outro, e que é a caridade também que nós devemos fazer quando nós somos motivados, muitas vezes, por impulsos negativos e que nós precisamos tomar cuidado para que a gente não caia na leviandade e nem na crítica, porque a crítica também não faz parte do bem, do amor e da caridade. E é por isso que nós precisamos reparar as nossas mãos. O que nós temos feito com as nossas mãos? Vimos que quando o Evangelho vai nos mostrar aqui, tendo Jesus descido o monte, grande multidão o seguiu, e quando um irmão nosso, um leproso, disse: Senhor, se quiseres, poderá curar-me. O que Jesus faz? Jesus olha aquele olhar compassivo e Jesus logo fala para ele de uma forma tão grandiosa que ele diz: quero, fica curado. E no mesmo instante desapareceu a lepra. Quantos enfermos foram curados por Jesus? Quantos leprosos foram limpados nos seus corpos? E Jesus ainda muitas vezes nos mostrou que nós devíamos dar de graça o que de graça recebemos. Então, nós temos a entender que tudo que nós vamos fazer para o próximo, nós precisamos buscar na nossa intimidade o valor da verdade, o valor de tudo aquilo que temos, que é a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao nosso Mestre Jesus. Porque todas as vezes que eu vou tratar com o outro na forma de um relacionamento, eu preciso analisar bem qual é a postura daquele que está diante de mim. Será que ele sabe o que eu sei? E é preciso que a gente lembre que é preciso esquecer a nossa própria superioridade. Uma superioridade criada por nós mesmos, porque não foi Jesus o maior de todos, e ele nos ensinou que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, é preciso esquecer essa posição falsa que nós fomos construindo para que nós não nos tornemos cada dia mais orgulhosos. E é necessário que a gente evidencie mesmo o desejo de termos mais confiança. Nós precisamos pensar também nas mãos que se estenderam para os doentes, para os enfermos, que essas mãos, elas são mãos que transformaram vidas, mas não foram só as mãos, foram os pensamentos. E mãos que se agitam, muitas vezes nada fazem. É preciso que a gente perceba o valor que nós damos às nossas mãos. É preciso que reparemos as forças que saem dos nossos pensamentos, especialmente quando nós estamos estendendo a mão no ato da caridade, lembrando que Jesus, além de nos ensinar isto, de todo o valor do bem, ele falou que era para fazer o bem sem ostentação. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito, quer dizer, quem somos nós para ostentarmos?
ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, porque nós não precisamos ficar falando, nós não precisamos ficar fazendo alarde. É preciso que a gente faça no silêncio da nossa alma, fazer por amor. E aquele que prefere a Deus, ele sabe que isso é fé que nós depositamos na própria divindade, porque nós acreditamos nisso. Então, os problemas, eles são sempre desdobrados cada vez mais de acordo com os interesses de cada um. E a caridade, ela é instrutora, ela não é a mesma que devemos prestar àqueles que estão aprendendo, mas é assistência constante a todos os nossos irmãos, aos enfermos nos seus lares, aqueles que estão passando por dificuldades morais. E a essência do bem, ela é uma só, na sua profundidade, na sua raiz, mas os seus métodos de manifestação é que variam. Então, nós precisamos de guardar o ensinamento da mão direita, que deve trabalhar sem intromissão da esquerda, para que a gente possa adotar o silêncio como uma medida soberana para a sementeira da felicidade que cabe a cada um de nós buscarmos, porque é o esforço que cada um de nós vamos realizar para amar, para servir e para sentir quanto o irmão precisa de nós, mas também quantos de nós precisamos do outro. Temos cuidado para que as nossas mãos não venham a ferir, e nem muitas vezes fazer com que a calúnia, a palavra, venha amaldiçoar todos aqueles que ainda vivem numa certa inércia. Pois, portanto, meus amigos, reparemos bem nossa forma de pensar, reparemos bem a nossa forma de agir e as forças que movem a nossa vontade para auxiliar, para aprender a amar e, acima de tudo, para servir. Convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo a Deus que Ele nos ampare, nos fortaleça e que sintamos dentro de nós o desejo de amarmos, de sentir o valor dos espíritos amigos, da providência divina que a todo instante nos socorre. Jesus, que esse momento do passe seja reconhecido por todos nós, o agasalho divino que nos é dado. Que nesse momento, cada um dos companheiros que compartilham conosco deste momento, faça o seu pedido, faça a sua análise, rogue aos amigos que lhe dê o que você mais necessita, que as nossas águas possam ser fluidificadas, distribuídas a mãos cheias, o medicamento que todos nós tanto necessitamos. E assim, Jesus, cheios de alegria, de confiança e fé, nós te agradecemos, deixando no coração dos nossos irmãos as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que Eurípedes, com esse olhar terno e doce, possa envolver a todos nós. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja.